Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode limpar o seu nome e resolver os seus problemas financeiros para sempre. Eu sou da GL Vipert, contadora e educadora financeira. O conteúdo de hoje é muito especial mesmo. O conteúdo dos outros dias não é especial, não é isso, galera. É que o conteúdo de hoje tem uma característica especial. Nós vamos falar, várias vezes eu venho aqui falar para vocês sobre os bancos, sobre os juros, sobre as taxas, sobre gastos, sobre várias coisas. E hoje nós vamos falar sobre algo que transcende tudo isso, que vem de fora para dentro, uma busca mesmo de uma solução efetiva. Então, o que nós vamos falar hoje é como limpar o seu nome e resolver os seus problemas financeiros para sempre. Isso significa que você não retorne ao estágio anterior. Eu não sei vocês, mas já aconteceu comigo de eu emagrecer e ganhar peso de novo. Por quê? Porque não foi uma solução definitiva, foi uma dieta maluca que eu fiz, né? Uma coisa maluca que eu fiz que acabou fazendo com que eu perdesse peso ali rapidamente, mas que, como eu não mudei a minha relação com a comida, eu voltei a engordar. Então, assim, o que nós vamos falar hoje é a busca de uma solução efetiva, né? Eu gosto muito da diferença de eficiência e eficácia, né? É um terminho que eu gosto bastante de usar e para mim, né, dentro até inclusive, talvez você não saiba, mas o nome da minha empresa lá no CNPJ é Tempo Soluções Financeiras e a palavra tempo não tem a ver com tempo. O E do tempo é de eficiência, né? Cada letra significa uma coisa e acabou se tornando a palavra tempo. Mas eficiência é fazer mais, evitando desperdício. Então, assim, é fazer mais com os recursos que você tem e evitando desperdício, né? Uma frase que eu falo muito para os meus alunos é a frase de que todos os recursos que eles precisam estão neles, né? Seja o recurso emocional, o recurso financeiro. Por que eu falo que todos os recursos estão dentro deles? Porque mesmo que eles não tenham um recurso agora, eles têm toda a capacidade técnica para ir atrás dessa solução, para ir atrás desse recurso. Então, mesmo que nesse momento agora eles se sintam sem recurso, seja para pagar as dívidas, seja para fazer qualquer coisa, eles têm os recursos dentro deles, os recursos emocionais, a capacidade de ir atrás de uma solução. Então, é importante muito mesmo eu falar para vocês sobre o que a gente vai falar hoje. Então, assim, eu não vim aqui trazer uma fórmula mágica do enriquecimento, uma fórmula mágica de burlar o sistema, uma fórmula mágica de XYZ, de forma alguma, né? Mas essa é uma aula que não dá só para você escutar. Então, eu recomendo fortemente que você pegue aí um papel e uma caneta para que você possa aproveitar melhor o conteúdo que eu vou passar agora, tá? Pegaram papel e caneta? Então, bora lá. Imagina, tá? Imagina aí na tua cabecinha, eu, né, fico revelando a minha idade para vocês, mas eu já tenho 31 aninhos nas costas, né? Não parece, eu sei que não parece, mas eu já tenho 31 aninhos nas costas. E quando eu era mais novinha, quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, tinha um programa que meus pais nem deixavam eu assistir, que era o Linha Direta. Então, assim, o Linha Direta, ele fazia a reconstituição de um crime, né? Ele ia mostrando a reconstituição de um crime. Então, olha o que acontecia. Eles pegavam ali um crime e mostravam tudo como aconteceu até o momento do crime. E vocês vão entender por que eu estou usando essa analogia, tá? Então, assim, o que eu vou falar hoje é sobre a gente reconstituir um crime que aconteceu na sua vida, que foi o crime de você se endividar além do que você poderia. Então, nós vamos sim falar aqui da reconstituição de um crime. E um bom perito que se preze, seja aqueles da Netflix, ou seja aquele de verdade, leva um papel e uma caneta. Então, a primeira coisa que a gente pegou aí foi um papel da caneta. Então, assim, ó, imagina que você não é você agora. Sai do seu corpo e imagina que você é tipo um espírito que vai olhar a sua vida de fora, né? Isso é uma pergunta que eu faço sempre nas minhas consultorias. Então, quando eu venho para essa live aqui, eu não ativo o modo live, né? Eu ativo o modo consultora financeira, educadora financeira que sou. Então, uma das primeiras perguntas que eu faço numa primeira consulta, num primeiro contato com um cliente, e que eu faço muito no meu curso, inclusive tem uma aula lá que chama Dinheiro é Emocional, que eu pergunto como é que foi o teu primeiro contato com dinheiro, né? Então, olha só, nós estamos reconstituindo o crime. Qual que é a primeira coisa que o investigador pergunta? Onde você estava na hora do crime, né? Então, assim, a gente vai olhar de fora e fazer essa pergunta.
qual foi o seu primeiro contato com dinheiro? Me conta um pouco dessa história. Se nós estivéssemos numa consultoria, você ia me contar a história e, inclusive, eu até falo para a pessoa, não me acha mal educada, mas eu preciso dos fatos. Não adianta você me contar a história da carochinha, porque o meu pai e a minha mãe era da roça e eles vieram, essa é a história do meu pai e da minha mãe, e eles vieram do interior para a capital. Isso aí é a história da carochinha. Eu quero saber a sua história com dinheiro. Por exemplo, eu vou falar a minha história com dinheiro para vocês. Eu me lembro da minha infância, com mais ou menos uns 5 anos de idade, eu já tenho memórias da minha infância. A gente morava, a gente não passava falta das coisas de jeito nenhum, nunca passei fome, já acabou a energia de casa, já cortou alguma vez, acho que a luz ou a água, mas nunca passei fome, nunca passei necessidade, a nossa vida era regradinha. Tinha época de comprar comida, época de comprar roupa, tinha o dia de fazer a compra do mês, e quando a gente queria alguma coisa fora do orçamento, tinha que ser planejado. Mas o meu pai às vezes conseguia comprar uma coisa ou outra, minha mãe sempre fez renda extra. Quando eu tive o meu primeiro dinheiro, inclusive no livro que eu participei, que é o Empreendedoras, esqueci o nome do livro, do livro que eu mesmo escrevi, Mulheres que Revolucionam, é isso. E aí eu escrevi lá contando que a minha mãe fez um favor na minha vida, né? Não sei se ela tá aí, eu vi que ela entrou, ela assiste todas as minhas lives, né? Um dia eu fui chorar a pitanga pra ela que eu não tinha roupa pra usar. E ela falou assim, então, né, minha querida, vamos tá trabalhando? Vamos começar a trabalhar? E aí eu fui trabalhar. E eu lembro que desde aquele momento, meu primeiro contato com o dinheiro foi pegar o dinheiro e gastar. Eu não tinha a menor noção sobre poupar, eu não sabia o que era um nome limpo, o que era um nome sujo. Eu tinha 15, 16 anos na época. Então, meu primeiro contato com dinheiro foi esse. E aí, logo eu parei de trabalhar por causa do vestibular. E aí, quando eu voltei a trabalhar, aconteceu a minha primeira situação um pouco assustadora com relação a dinheiro. Eu fui abrir conta no banco e como eu era menor de idade, eu não podia abrir conta, tinha que ter um responsável junto. E o nome do meu pai e da minha mãe estavam restritos. Eles nem souberam, acho, dessa história. Só sei que eu tive que fazer emancipação. E aí, quando eu fui fazer emancipação, o que eu fiz? Um empréstimo. Então, eu comecei a vida devendo. Depois eu fui fazer um cartão da Riachuelo, depois eu fui fazer um cartão de crédito. E quando você faz esse recordatório, as nutricionistas chamam isso de recordatório, tá? Normalmente, quando você vai a primeira vez numa nutricionista, ela pergunta para você como você come. O que você come no café da manhã? O que você come para descobrir quais são os seus hábitos alimentares? E quando você faz esse recordatório, a reconstituição do seu crime financeiro, é muito bom para que você consiga fazer a reconstituição das coisas que você não sabia e que fizeram você chegar até um problema financeiro. Então eu vejo, né, e eu vou falar isso um pouco mais adiante, mas eu vejo as pessoas olhando sempre para problemas financeiros e hoje, graças a Deus, existe muita informação, mas existe informação desnecessária para uma pessoa que está com problema financeiro. Então assim, hoje eu passei 3 horas numa consultoria, né, já fazia mais de mês que eu não via uma cliente minha e nós passamos uma consultoria de 3 horas, é uma das minhas clientes mais antigas e eu acompanho ela assim nos mínimos detalhes, né, é uma cliente que eu falo que é mais do que cliente, né, vocês já devem até conhecer ela, que é a Fran. Então, assim, que eu falo tanto dela que ela é uma amiga minha, né? E nós passamos 3 horas conversando sobre planos para o futuro. Então, a gente ficou ali debatendo uma possibilidade de um planejamento financeiro e ela troca muita opinião comigo. E eu acho muito legal porque olhando tudo que aconteceu no passado, olhando tudo que aconteceu hoje, fica tão mais fácil fazer uma projeção para o futuro, porque não é uma viagem na maionese, é uma realidade. Então, ali, olhando, construindo com ela, eu falei, cara, como fica mais fácil quando a gente olha de trás e começa a enxergar quais são as coisas que a gente não sabia, quais são as coisas que a gente não sabe que estão impedindo da gente ir além. E aí ela estava me pedindo para ir falar sobre ações, ela queria começar a investir em ações, e os meus alunos sabem o quanto eu sou chata com isso, o quanto eu falo que é importante você não pular etapas e investir em ações e renda variável em geral, depois que você já tem uma segurança muito boa dos teus planos financeiros. Então, voltando aqui para a nossa reconstituição do crime, né? Eu falo que é reconstituição do crime porque eu tenho esse negócio da linha direta e vocês vão entender no final. E aí, quando você começa a fazer essa reconstituição da tua vida financeira, dos teus primeiros contatos sobre dinheiro, das primeiras coisas que foram faladas para você sobre dinheiro, principalmente com a coisa do isso não, é caro. Meu pai falava uma frase para mim que eu odiava, e essa frase parece que ainda está embutida na minha cabeça, que é dinheiro não sobra. Dinheiro você vai lá, arruma e compra, porque
porque se você for esperar sobrar, não vai sobrar. E aí, nesse recordatório, eu quero que você pense assim, né? Como você consome? Quando você entende, né? Como você compra? Como foram os seus primeiros contatos com compra? Você saiu correndo comprar uma casa e um carro porque te falaram que isso era ser bem-sucedido? Né? Você foi correndo fazer um cartão de crédito porque te falaram que esse era o jeito certo de comprar uma casa, esse era o jeito certo de fazer um cartão de crédito? Quando o dinheiro faltou, qual foi a sua primeira vez que faltou dinheiro? A minha primeira vez que faltou dinheiro foi quando eu estourei o limite do cartão e o cheque especial. Então, assim, eu lembro que eu recorri à minha irmã e a minha irmã me emprestou 13 mil reais. Isso dava aproximadamente 5 vezes o que eu ganhava, 5 a 6 vezes. Eu ganhava uns 2,5 na época. Eu estava recém entrando no banco, era 2011 mais ou menos, e eu já peguei um empréstimo com a minha irmã. E eu achei que era normal, estourei o cartão, parcela, segue o baile. Então, assim, a única coisa que eu não tive contato é ter nome sujo, porque no banco era proibido por cláusula contratual ter o nome sujo, né? Beleza, e aí você vai, como eu compro, né? O que eu uso das minhas coisas, quanto eu gasto, como eu gasto, quanto eu ganho, como eu ganho. São perguntas de como é a sua relação com o dinheiro. Qual é o nível de intimidade que você tem com o dinheiro? Você tem a capacidade de sentar aqui numa sala e falar quanto você ganha? Sabe quais são uma das objeções maiores que as pessoas têm para entrar no meu curso, Mais Dinheiro, Zero Dívida? As pessoas pensam que elas vão ter que abrir a vida financeira para todo mundo, que elas vão ter que entrar numa sala e falar, eu estou devendo 100 mil, eu estou devendo 50 mil. E a ideia de expor a vida financeira assusta as pessoas. Quando eu conto para as pessoas que eu devia 100 mil reais aos 24 anos, ou vem um espanto, ou vem essa menina gastou com o quê, ou vem um não é verdade. É surreal isso, as pessoas duvidam, ou elas acham que eu era uma patricinha que torrava dinheiro, ou elas acham que é mentira. É surreal, e isso é tão normal, tão normal. Eu pego as fichas do Bacen, hoje eu vou ensinar os meus alunos a puxarem a capivara deles, né? E aí eu falo assim, gente, é normal. Hoje eu vi uma capivara, já que o povo gosta desse nome, né? Hoje eu vi uma capivara de 700 mil reais de uma pessoa. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. É isso mesmo, uma pessoa que se morrer hoje está deixando 700 mil reais de dívida. Então, quando você começa a pensar sobre o nível de intimidade que você tem com dinheiro, se você fala sobre dinheiro, se você tem vergonha de falar, se dinheiro é um papo aberto entre você e o seu cônjuge, você e seus pais, vocês e seus amigos. Então, assim, Dagi, pera, tô nervosa. Você não falou que ia falar sobre como resolver os problemas financeiros para sempre? Eu não chamei vocês para uma live onde eu ia falar para vocês sobre como reduzir juro. Eu ia falar que a live de hoje era como resolver o problema para sempre. Então, eu estou indo na origem do problema. Na origem do problema. Isso é a primeira coisa que os meus alunos fazem quando eles entram. Eles têm 11 passos. 11 passos para entender a relação deles com o dinheiro. E é um processo contínuo, semana após semana, porque nada que está acontecendo na sua vida financeira aconteceu do dia para a noite, ou porque você é um coitadinho, a vítima, né, que emprestou o nome para alguém, porque os bancos te estupraram com os juros, porque, ó céus, é abusivo aquela cláusula, desculpa usar esses termos usados aí para outras coisas com vocês, essa é a adagem real, né, eu não sou muito polida para falar, mas às vezes a gente sente assim, né, abusado pelo banco, e todo mundo é responsável pelo que está acontecendo com a gente, menos a gente mesmo. Então, quando você vai fazendo esse processo de reconstituição do crime que a gente está fazendo aqui, é importante que eu diga para você que você não é a vítima. E muito do que eu vou falar aqui ao longo dessa aula é que no Linha Direta, a vítima sempre morre no final. Então, assim, essa frase é forte, assusta. E eu lembro que ela surgiu na primeira turma presencial do Mais Dinheiro, Zero Dívida, que eu terminei no final, foi a primeira vez que eu contei a minha história para as pessoas, assim, numa plateia, nem na internet eu tinha contado, e eu falei, galera, a minha vida mudou no momento que eu decidi não ser mais a vítima da minha vida, e sim a investigadora que resolve o caso. Olha que lindo! Quem você acha que tem a maior honra num caso resolvido? O investigador ou a vítima? A vítima já morreu. A vítima já acabou a vida para ela. Já era, o crime já aconteceu. A pessoa já foi assassinada.
Então, o investigador, ele consegue até muitas vezes evitar um crime, né? Se foi antes ali, se tem só indício, se foi uma tentativa. Então, quando eu faço as analogias, é para você falar, putz, eu preciso sair da posição de vítima da minha própria vida. E isso não é papo motivacional, isso não é papo de coaching. Se tem uma pessoa que fala muito para vocês a diferença entre papo motivacional e coaching e motivação, são coisas muito importantes, mas eu não estou falando sobre isso. Não adianta você ficar buscando alternativas para resolver os empréstimos, para resolver a dívida do cartão, do carro, da casa, do agiota, do parente, de todas as dívidas que você tem, sem entender quais foram as causas disso. A solução definitiva para o teu problema financeiro está atrás de você descobrir a causa do problema financeiro para poder, um passo de cada vez, ir resolvendo. É sobre isso que eu vou falar agora. Sempre na primeira e segunda semana do Mais Dinheiro Zero Dívida, nós fazemos um exercício de destralhe. E vários alunos que fizeram o exercício do jeito que eu explico, falaram para mim, agora eu entendi por que eu comprei tal coisa. Uma aluna em específico me tocou muito, que ela falou assim, eu peguei cada coisa na mão e entendi qual foi a realização que eu busquei quando comprei cada coisa. Qual era a carência que eu estava querendo resolver, para quem que eu queria provar que eu era boa, para quem que eu estava querendo mostrar que eu estava bem sucedida financeiramente. Então, assim, é muito bonito ver os meus alunos descobrindo a verdadeira causa do problema financeiro deles. Talvez eles, assim, agora eles estão aqui, vou entregar, né, um pouquinho do que eu vou falar hoje. Talvez eles não tenham percebido, porque o objetivo do meu método é eles não perceberem, né? O objetivo do meu método é eles não perceberem que nas primeiras semanas eles estão tratando a causa do problema. Mas na primeira semana eu jogo na mesa, tipo jogar merda no ventilador. Eu jogo na mesa todas as causas dos problemas deles. E acaba no destralhe, né? Mas a gente coloca todas as causas dos problemas financeiros em cima da mesa. Principalmente os mais comuns aqui, eu não posso falar todos para vocês, mas basicamente os mais comuns. Não lê o que se contrata e acúmulo, desperdício, né, de coisas. Uma má relação com as coisas, com compras, com gastos, com desperdício. Então, no momento que você começa, lembra que você pegou um papel e uma caneta? As perguntas que você deve responder como foi a minha primeira relação com dinheiro? Então, assim, ó, qual que é esse passo que eu tô dando para vocês? Então, assim, ó, eu expliquei aqui os porquês, mas antes de você buscar a solução técnica para os seus problemas financeiros, o que você precisa fazer é entender quando e como eles começaram. Quando foi o seu primeiro contato com dinheiro, a primeira vez que você teve contato ali com crédito, com empréstimo, com financiamento, como você compra, como você usa as coisas que você compra, quanto você ganha, como você ganha, quanto você gasta, como você gasta, você tem intimidade com o dinheiro, sim ou não, você sabe quais são as coisas que você contratou, você tem os contratos de cada produto financeiro que você tem o hábito de olhar a sua conta corrente 2, 3 vezes por semana, e aí, com base nisso, você está pronto para começar a encarar quais são as causas dos seus problemas financeiros. Então, você que quer definitivamente limpar seu nome e nunca mais voltar a dever e resolver de vez os seus problemas financeiros, faça esse passo de voltar à origem. Como e quando o problema financeiro começou. Então, aí, beleza, então eu fiz essa etapa. Isso é um passo, literalmente, tá? Aí, com base nisso, eu pulo para um outro ponto. No momento que eu falo, então olha só, no momento que eu falo para uma pessoa que ela precisa fazer esse recordatório, a trilha do mimimi começa, né? Não, mas é porque no meu caso eu ganho pouco. Não, Dagi, você não está entendendo. O meu caso é muito diferente. Eu trabalho, pago as contas, mas não me sobra nada. Tadinho de mim, sou o único brasileiro da face da terra que trabalha e o dinheiro não sobra. Ó céus, como é bom essa roupa de vítima. E aí vai vir a outra pessoa. Não, Dagi, mas você não está entendendo. Eu tô atolada em dívida, Dagi. Eu pago o boleto. Meu caso não tem solução. E por isso que eu comecei essa aula fundamentando a questão da vítima. Se você quiser passar o resto da sua vida colocando a responsabilidade pelos desafios que você tem vivido no outro, no banco, no governo, na pandemia,
tá tudo bem, mas eu tenho uma notícia não muito boa para te dar. Todas as vezes que você pega essa xícara e dá na mão do outro, é o outro que está no controle, não é mais você. E isso é perigoso demais, você entregar uma vida maravilhosa, um céu lindo, o ar que você respira, a sua saúde na mão de outra pessoa, dizendo que todas as coisas que acontecem com você é culpa do outro. Então, pensa nisso com carinho. Eu entendo todos esses fatos que você pode estar falando com relação à sua vida, seja que você ganha pouco, seja que seu juro é muito alto, seja que não sobra nada, que você está atolado em dívida, eu te entendo. Mas e o que você pode começar a partir de agora a fazer diferente para que isso mude de figura nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, no próximo ano? Então, antes de eu começar a explicar como você faz, eu preciso literalmente que você troque de cadeira, que você saia da cadeira da vítima, e lembra do linha direta? Porque a vítima sempre morre no final, literalmente falando. E assim, não é, eu tomo muito cuidado para usar essa expressão de vítima, porque parece que é depreciativo, que às vezes a gente não valoriza a dor do outro, e de forma nenhuma. Eu imagino não, eu sei como é estar na cadeira de endividado. Só que estar na cadeira de endividado é diferente de estar na cadeira da vítima. São duas coisas diferentes. Então, quando eu era endividada e eu não fazia nada para sair daquela situação, eu estava na cadeira da vítima. Agora, no momento que eu estou endividada e que eu escrevi num papel, literalmente, tá? Eu decido fazer tudo que eu dependo de mim e até dezembro de 2016 eu estou sem dívida. E isso foi 2 anos, né? Entre o dia que eu escrevi até o dia que eu paguei. Então, assim, ali eu saí da posição da vítima, continuei sim com a minha roupa de pessoa que tinha dívida, mas agora a xícara estava na minha mão. Agora quem ia resolver aquela parada ia ser eu, quebrando cabeça, passando os perrengues que você não precisa passar, porque hoje, graças a Deus, tem informação, e é por isso que eu tô aqui. Mas é você decidir fazer diferente. Agora, quando você, um adulto, tá? Isso é andragogia. Um adulto, quando ele escuta um conteúdo, quando ele escuta um ensinamento, não é igual uma criança que pega aquilo ali de primeira. O adulto, ele só vai colocar em prática aquilo que ele entender que é importante para ele. O adulto, você tem que explicar para ele que é importante para ele. Então, eu estou te explicando aqui da maneira mais prática que me veio na cabeça. Se eu estou com essa xícara, eu tenho que beber essa xícara. E eu falo assim, eu não posso beber essa xícara porque está na mão do banco. Eu não posso beber essa xícara porque minha mãe. Eu não posso beber minha xícara porque as crianças. Agora, no momento que eu falo assim, olha, eu estou com a xícara na mão. No momento que eu estou falando, eu não posso beber, mas eu posso dar uma pausa, beber e deixar a xícara aqui do lado. Então, agora não é mais sobre o banco, não é sobre meus pais, não é sobre meus filhos, não é sobre o agiota, não é sobre os parentes, não é mais sobre o outro. E dentro do meu método, eu chamo isso da lei dos 33%. Eu decido fazer diferente e todos os recursos que eu preciso para fazer diferente estão em mim agora. Mandei um áudio para os meus alunos ontem falando sobre isso. E no momento que eu tomo posse de, opa, essa xícara é minha, tá na minha mão, tá foda, tá quente, tá amargo, eu tomo sem açúcar, né? Tá quente, tá amargo, mas é minha realidade. Eu tô aqui inserida nessa realidade e agora eu posso decidir fazer diferente. Então, para eu dizer para você o que você faz, como você é adulto, eu preciso te dizer por que você está com dificuldade de resolver os seus problemas financeiros. E muito provavelmente essa situação financeira que você está vivendo hoje vem se arrastando de tempos em tempos em tempos. E a pergunta que volta lá para o recordatório que a gente fez nos passos anteriores é: há quanto tempo você tem sonhos não realizados? Há quanto tempo você tem coisas na sua vida que você deseja fazer para você ou proporcionar para as pessoas que você ama, seus pais, seus filhos, seus irmãos, seus amigos, e simplesmente não pode porque você é um verdadeiro pagador de boleto? Uma pessoa que trabalha, que é honesta, que rala, que paga os seus impostos em dia, mas que não tem a alegria de fazer uma viagem, de comprar o carro que quer, de decorar a casa do jeito que quer, de fazer as viagens que deseja e assim sucessivamente. Então, assim, eu sempre tomo muito cuidado para trazer termos comportamentais, para trazer assuntos comportamentais para vocês, que tem a ver com a parte comportamental do dinheiro, porque realmente eu preciso fundamentar. Então, não adianta você vir aqui na minha aula todos os dias às 4 horas da tarde, né? Não adianta você vir aqui, você assistir a Natália, a Luciana,
tantos outros especialistas de finanças e virar um comedor de informação. O que mais tem hoje são pessoas com obesidade de informação. Eu já fui uma obesa de informação. Hoje eu penso 10 vezes antes de começar a estudar algo. Porque você fica toda hora assistindo uma aula, assistindo uma live, porque vai rolar o desafio, desculpa, tá? Não tô criticando não, tá? Mas eu tomo muito cuidado para não criticar outros colegas meus. Porque vai ter um desafio, e vai ser um não sei o que live, e eu vou curtir, e eu vou comentar, e eu vou postar, e eu vou entrar no canal não sei lá das quantas, e eu vou assistir as aulas. E o que você fez? E o que você fez? Você que já participou da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, algo que me chama muita atenção é que eu entrego tudo. Eu entrego tudo. Todo o conteúdo meu, eu entrego tudo. Os meus alunos vão estar de provas. O que tem lá dentro do curso, o que tem aqui fora? Qual é a diferença? Suporte. Lá eu tô com eles, eu pego na mão, eu passo cada etapa com eles, eu falo todo dia com eles. Todo dia eu tô com os meus alunos. Todo dia. Então, é um dia que a gente não se fala. Para não dizer, esse tadinho, esse final de semana, não deixei eles sozinhos nem no sábado e no domingo, não deixei nem eles descansarem da minha voz no sábado e no domingo, porque a gente estava fazendo um processo juntos. Então, assim, não é aquela coisa que a pessoa vai para a Semana Mais Dinheiro Zero Dívida e vai sair lá obesa de informação. Não, tem que ter prática. Então, não adianta você assistir a minha aula e não colocar em prática. Não faça isso. Você vai fazer um desfavor para mim e para você. Vai assistir uma novela, vai assistir um jornal, vai assistir outra coisa, não assiste a minha aula, mas eu sei que você quer. Então eu preciso te estar lá e falar assim, das informações que você pegou de finanças, seja nesses videozinhos de 2 minutos, eu falo sempre às pessoas, eu não faço muito stories, porque eu não consigo explicar um negócio complexo em 15 segundos. Então, normalmente, os meus stories têm 3 minutos, 4 minutos, porque eu não tenho essa objetividade de falar como é que eu vou explicar um negócio complexo ali em 15 segundos. Não tem essa habilidade tão grande, não. E aí, assim, é você olhar e falar, putz, o que eu já aprendi que eu apliquei? Qual foi o livro? Eu falo sempre do livro da Natália. É um livro que eu falo muito. Cara, que livro fantástico. Custa R$29 o livro dela. Então, eu que falando da concorrente, sabe por quê? Não existe concorrente. Eu não considero nenhum outro educador financeiro concorrente. O grande problema, os conteúdos se complementam, cada um tem sua toada, cada um tem sua história, e aí você pegar e colocar em prática, pegar e colocar em prática. Então, o que você precisa fazer agora? Eu vou te dar aqui 6 passos. Olha só que doideira, né? Olha como que ensinar adulto é diferente. Presta atenção. Eu passei... Vamos tirar ali os 3 minutos do começo da live. Eu passei 30 minutos explicando por que você tem que fazer diferente. Por que deu errado? Por que você dá volta, dá volta, dá volta e tá sempre no mesmo lugar? O famoso cachorro correndo atrás do rabo. Eu expliquei para você por quê. Porque quando o assunto é adulto, você não ensina adulto só entregando como para ele. Porque enquanto o adulto não entende que ele precisa agir, ele não age. Adulto é bicho teimoso, né? E é assim, tem que entender o porquê, tem que explicar o porquê. Então, vamos lá para esses 6 passos agora. Então, você pegou sua caneta e seu papel, comigo falando no seu ouvido aqui, você não vai conseguir fazer o seu recordatório junto comigo. Então, depois que você terminar a live, você faz lá o teu recordatório financeiro, volta esse vídeo, se for o caso, para você ouvir os outros passos. E agora, eu vou te dar 6 passos aqui para te ajudar a limpar o seu nome e resolver os seus problemas financeiros para sempre. E isso não tem nada a ver com juro, isso não tem nada a ver com empréstimo, isso não tem nada a ver com quanto você ganha, se você é assalariado ou profissional liberal, se você está sobrando ou não está, se você está atolado em dívida ou se você só quer saber investir. Essa é uma live que serve para todo mundo. Não foi uma live que eu fiz assim, focada para uma dívida, focada para alguma coisa. Serve para todo mundo que tem algum tipo de problema financeiro, até para quem tem score baixo. Né? Eu tava hoje falando que eu tô ficando boa nesse negócio de score. Decidi que eu vou me especializar nesse negócio de score. Vou ficar boa nesse negócio de score. Tá dando certo. Já consegui subir o score já com uma semana. Falei, vou ficar boa nesse negócio. Então, assim, porque às vezes é uns detalhinhos que a gente mexe ali que melhora o score das pessoas, né? Então, assim, aí a gente vai pro primeiro passo. O primeiro passo que você deve fazer é, antes de qualquer coisa, conhecer as estatísticas. Mas, Dagi, como assim? Eu vou te dar algumas estatísticas assustadoras para você, né? Infelizmente, né, nós estamos aqui agora com 44 pessoas nessa live. E estatisticamente,
Só 4 pessoas vão aplicar o que está aprendendo aqui. É isso mesmo. Então, assim, estatisticamente. E estatisticamente é provável que uma pessoa obtenha resultado. Estatisticamente. E por que, Daj? Elas são burras? Elas não sabem? Elas são ignorantes? Você explica mal? Não, simplesmente porque elas vão desistir. Simplesmente porque elas vão desistir. Elas vão fazer outra coisa, elas vão assistir uma outra live de emagrecimento e vão decidir que aquilo é mais prioridade. Coisas vão acontecer, elas vão ficar doentes, alguém da família vai precisar, as prioridades mudam, coisas vão acontecer. E eu sempre falo que nas minhas lives eu estou procurando esse percentual de pessoas comprometidas. Né? Se você vê a quantidade de gente que participa da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida e que entra para o curso, é exatamente esse número de 1% das pessoas. Por quê? Porque são as pessoas que são resistentes, que não desistem, que perseveram, que entendem, que tomam consciência. Então, agora, antes, qual que é seu primeiro passo? Primeiro passo para você limpar seu nome e nunca mais ter problema financeiro é você conhecer as estatísticas e entender que, infelizmente, apenas uma pequena parte das pessoas fazem as coisas até dar certo. A maioria das pessoas simplesmente desistem e se acomodam numa vida ruim, dizendo que está tudo bem, que afinal de contas elas nasceram para ficar na cadeira da vítima, que sempre no final dá ruim para ela. Não vou usar a palavra morte. Mas é isso. Então, assim, é pesado isso. Eu pensei 10 vezes antes de trazer. Não era esse o primeiro passo. Aí eu falei, não, eu vou trazer. Vocês precisam tomar consciência de que é isso. Eu faço live para 43 pessoas e uma esmagadora 30 e poucas pessoas simplesmente vão fingir que não é com elas. Aí você tem que decidir primeiro, conhecendo as estatísticas, de qual lado você vai ficar. Você vai fazer parte das pessoas que desistem ou da parte das pessoas que persistem? Decida aí. Passo número 1 é esse. Passo número 2. Passo número 2. Nível de comprometimento. Quando você começa uma dieta, fazem alguns dias, se eu não me engano, fazem uns 28 dias, estou perdida na conta aqui, que eu novamente falei, eu preciso cuidar da minha saúde. Só que dessa vez, eu não só me comprometi comigo, eu me comprometi com mais pessoas, me comprometi a fazer um pouquinho todo dia, e é muito louco, porque meu nível de comprometimento subiu tanto, que até mesmo quando eu faço uma coisa errada, eu fico com vergonha, parece que eu tô assim, meu Deus, eu cometi um pecado. Por quê? Meu nível de comprometimento, não com o resultado, meu nível de comprometimento comigo mesmo tá alto. Então, assim, quando você se compromete, normalmente o jeito mais fácil de você gerar comprometimento é fazendo comprometimento público. Então, assim, eu falo muito para as pessoas que os meus alunos, eles têm um comprometimento público comigo. Se eles não fazem a aula, eu vou saber. Dentro do meu portal tem como ver qual aula o aluno viu. Eu tenho como saber, mesmo se ele não marcar que ele viu, eu sei que ele viu, porque o sistema traqueia ali as páginas que ele viu e aqueles que ele não viu ainda. Então, assim, ele tem um comprometimento comigo, ele tem um comprometimento com a turma. Hoje nasceu a Olivia, filha da Nelma, que é aluna da turma nova. E eu falei para ela, olha, você pode ficar tão tranquila e descansar essa semana que eu não me comprometo só eu com você, não. Eu vou chamar mais todas essas 90 e poucas pessoas que estão lá para se comprometer com você. E aí eu abri o grupo e falei, manda aí para a Nelma que a gente vai estar com ela, que ela não está sozinha, que ela pode cuidar do bebê, que daqui, porque o medo dela era ficar atrasada no curso, né? Eu falei, olha só, tem eu e mais todas essas pessoas que vão estar aqui para te dar a mão assim que passar aí os primeiros dias do bebê, né? Que é aquele dia, aquela época de adaptação. Foi tão bonitinho o que aconteceu na turma hoje. Então, assim, é você entender comprometimento. Esse é o segundo passo. Você precisa se comprometer. Quando você se compromete, tudo lindo, né? Olha que legal. Eu já decidi que eu sou das pessoas persistentes, que vão até o final, que fazem até dar certo, e aí eu me comprometi comigo, me comprometi com a minha família, e isso eu faço dentro do método, comprometimento com o método, comprometimento com os colegas, com a família. Então, assim, é importante você se comprometer. Aí a gente vai para a ação. Só que essa ação massiva
vai ser prática. Você vai precisar de prática, vai ter que colocar a mão na massa. Então, a importância de você ter um método para seguir é essa, mas você vai precisar colocar na prática. Então, você vai ter que começar a ver as informações, buscar os contratos, fazer uma faxina financeira, fazer as etapas de organização financeira, olhar seu extrato, olhar seu cartão, tomar novas decisões, mudar coisas na sua vida e várias coisas que estão atreladas a esse terceiro passo aí para você organizar a sua vida financeira, limpar seu nome e nunca mais ter problema financeiro. Então, assim, esse terceiro passo é ação. Só que o que vai acontecer? Imagina que você está indo para uma guerra. Lembra? Você está indo para uma guerra. Coisas vão acontecer. Você pode se ferir na guerra, você pode tomar um tiro, tantas coisas podem acontecer numa guerra, né? Então, o quarto passo para você limpar seu nome e nunca mais ter problema financeiro é você ter alternativas para os momentos desafiadores. Eu poderia chamar de momentos de crise, mas eu não gosto de usar essa palavra. Então, assim, é você saber o que você vai fazer nos momentos desafiadores. Quando o bicho pegar, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu até não tirei daqui, mas vai mexer o celular porque eu vou mostrar para vocês. Eu trabalho aqui nessa mesa, aqui tem uma ring light, e eu tenho isso aqui escrito. Aqui está escrito, uma pessoa seguindo o GPS. Insider é o grupo de mentoria que eu faço parte. Então, assim, eu estou seguindo o GPS. Quando a coisa dá ruim, eu volto lá para o passo a passo e lembro que existe um caminho. Que existe um passo a passo, que eu estou percorrendo esse caminho. E aí não tem como, nos momentos difíceis, eu não me lembrar por que eu faço o que eu faço, que eu faço o que eu faço para que as pessoas não precisem passar pelo que eu passei, que eu faço o que eu faço porque eu acredito que as pessoas podem ter dinheiro e paz, mas às vezes eu preciso ter essa frase me lembrando que eu estou seguindo o GPS. E para mim é algo visual. Mas, por exemplo, foi no banco e não conseguiu algo, você vai ter que ter um plano alternativo para os momentos desafiadores. Então, esse quarto passo é isso. Crie alternativas, alavancas, gatilhos, qual o nome que você pode usar para os momentos em que as coisas ficarem desafiadoras. Porque as pessoas têm uma ideia, eu fiz até um template para os stories, expectativa e realidade. As pessoas têm a ideia de uma crescente contínua. E não, a rota do sucesso é cheia de altos e baixos. Só que, estatisticamente, uma queda sempre vai ser mais leve, né, que a anterior. Então, quando você cai, você não cai mais para baixo, né? Eu lembro que quando eu tive um dos piores faturamentos da minha empresa, desde que eu abri empresa, eu falei assim, cara, não foi bom esse faturamento, mas lá no passado já foi pior. Então, eu falei assim, não foi bom com relação ao anterior. Foi um momento de baixa que depois veio de um momento de alta. Então, assim, se você olhar uma ação da Bolsa de Valores, se você olhar qualquer coisa, é sempre cheio de altos e baixos. A linha reta, a linha na diagonal assim de crescimento, só existe na figurinha mesmo do Canva, que eu falo, que é o aplicativo que eu uso para fazer arte, porque não existe. Então, como você vai agir e reagir no momento em que as coisas ficarem difíceis? Essa é uma frase do Gustavo: planos foram feitos para dar errados. Você se planeja para quando algo dá errado, você ter ali a coisa na mão para falar, putz, deu errado por aqui, mas eu posso por aqui. E aí você tem como se reorganizar e tomar outras atitudes, tá? Então, quarto passo, ter alternativas mapeadas no seu papel e caneta aí, se a coisa der errado. E eu gosto sempre de falar para as mães e para os pais, né? Lembrem que os seus filhos são os motivos. Às vezes, algo que vai te inspirar muito nos momentos de desafio é lembrar se você quer deixar um legado financeiro para os seus filhos ou se você quer deixar um bolo de dívida para eles. É quando os pais normalmente até vão para trás, assim, ó. E se você não tem filho, você pode pensar em outras pessoas da sua família ou pensar em outra coisa. Para mim, funcionou a história de pensar, se eu continuar desse jeito, como é que eu vou estar daqui 5 anos? Funciona muito para mim isso. É pensar na minha vida, projetar os próximos 5 anos e falar, se eu não mudar, como é que vai estar? Eu penso muito com isso com relação à saúde. Se eu não mudar agora que eu tô nova, que eu tô com saúde, como é que eu vou estar com 35, 40 anos? Beleza, quarto passo. Quinto passo, esse é um erro muito grande das pessoas, não estabelecer prazos. Só tem 6, tá? Segura aí. Não estabelecer prazos. As pessoas têm dívida e elas nem sabem quando que a dívida vai acabar. Por quê? Se elas olharem que a casa vai acabar daqui 20 anos, deprime. Aí, descobri também que a gente não pode usar esse termo, finge demência. Isso é um termo mal educado. Eu nunca mais vou usar esse termo também. As pessoas, elas preferem não olhar. Elas preferem não estar a par do que está acontecendo na vida financeira do que encarar que ela tem 10 anos de empréstimo pela frente.
Quando eu falo que o meu método ajuda as pessoas a pagarem as dívidas por um valor até 3 vezes menor, 3 vezes mais rápido, é porque um dos objetivos vai ser, além de reduzir os juros das dívidas e quanto os bancos estão cobrando pelas dívidas, vai ser você fazer isso mais rápido. Fazer isso mais rápido do que você faria se você continuasse sem fazer nada. Então, mesmo que a sua dívida tenha 10 anos, 15 anos, é muito comum consignado com 7, 8 anos. Então, mesmo que esteja assim, você precisa estabelecer prazos. Então, eu falo para os meus alunos, quando eles entram no curso, tem uma parte lá que eles se fazem um comprometimento e eu falo, ó, como é que é? Quantos anos você acha? Quantos anos você demorou para chegar na situação que você está hoje? Né? E agora vamos pensar, você seguindo tudo que você vai seguir, como você quer estar daqui 30 dias, daqui 1 ano, daqui 3 anos? E em quantos anos você acha que você vai conseguir resolver toda a situação? E aí a gente faz uma calibragem mesmo de expectativa, para ele não achar que em 3 meses vai quitar todas as dívidas, porque não funciona assim. Cada caso tem um tempo, vai ter casos de 6 meses, vai ter casos de 1 ano, vai ter casos de 3 anos, varia de cada pessoa. Eu lembro muito da Fran, eu sempre falo dela para vocês, porque ela me autoriza a falar do caso dela, mas quando a gente começou, a expectativa dela era pagar a dívida dela em 10 anos. 10 anos. Então, assim, já se passaram 3 anos e ela tem apenas uma dívida que não compensa quitar. Quitar é besteira, já está no meio, não compensa amortizar, agora é pagar mesmo. Mas o resto tudo ela não tem dívida nenhuma mais. Nenhuma. Então, assim, ficou um consignado com uma taxa boa, porque não compensava quitar antes. E aí você fala assim, nossa, que bom, ela achou que ela ia demorar 10, não demorou 3. 2 anos ela já estava com tudo resolvido. Mas ela estabeleceu prazo. Sempre que a gente conversa, e hoje eu fiz consultoria com ela, sempre que a gente conversa, tudo tem prazo. Porque isso é o princípio de uma técnica chamada metas smart, que é metas com data para acontecer. Ela tem que ter T de tempo, né? Tem que ter data para acontecer. Beleza, estabeleci prazos. Mas eu não sei. Divaga, imagina, né? Começa a escrever. Você vai ter que começar a tirar esse desejo de resolver os seus problemas financeiros de dentro e colocar para fora. Então, começa a rabiscar, literalmente. E aí, o 6º passo é o mais importante. Esse final de semana, me chamaram para dar uma palestra. E aí, uma palestra não, para dividir um pouco, assim, da minha jornada de empreendedora. E aí, a pessoa colocou o título, assim, né? Como não desistir quando as coisas ficam difíceis. Algo assim, né? E aí, eu sou chorona, não posso falar muito, senão eu vou me emocionar. E ao longo da minha jornada como empreendedora, meu Jesus, se teve tempos que eu quis desistir, meu Jesus, vocês são meus espectadores, né? Já teve live de entrar alguém aqui no Instagram e falar assim, tadinha, só tem uma pessoa ao vivo. Eu já passei por isso, galera. Então, assim, hoje eu não ligo para quantas pessoas estão ao vivo. Na verdade, eu me sinto privilegiada por ter, nesse momento, 40 pessoas me ouvindo. E eu honro a vida de vocês. Mas até chegar no momento que está acontecendo hoje, teve 3 anos e meio de trabalho para trás. Então, assim, vários momentos eu quis desistir, mas para mim não importava. Se tinha uma pessoa, essa uma pessoa precisava organizar a vida financeira dela. Eu não podia deixar de acreditar que num Brasil com 209 milhões de brasileiros, a gente ainda tem 70% dos brasileiros endividados e 60% que não tem R$1 guardado. Então, para mim, todas as vezes que eu quis desistir, porque eu quis desistir da internet, eu quis desistir de trabalhar com finanças, eu quis desistir de estar aqui, de ser a cara da coisa, eu quis trabalhar de trás das cortinas, mas todas as vezes eu sabia por que eu estava fazendo, por quem eu estava fazendo, que eu vejo em mim uma capacidade muito grande de influenciar as minhas sobrinhas a lutarem pelos objetivos delas, a não irem fazer o que todo mundo diz para fazer, apesar disso. Então, eu lembrava dos meus objetivos e eu simplesmente fazia até dar certo. Não estava tendo a opção de parar, senhora. Então, o 6º passo é fazer até dar certo. Não é se dar certo ou se você conseguir de primeira, é fazer até dar certo. É tipo assim, não tem a opção na minha vida de eu ficar até o último dia da minha existência na face da Terra com um puta selo de endividado na testa. É isso. É exatamente isso. É você falar, eu estou com dívidas. Eu não sou essa dívida. Eu não sou a situação financeira que eu estou vivendo hoje.
E esse lugar aqui, eu vou ficar nele, mas tem data para acabar. E eu vou fazer até dar certo. Então, algo que eu falo muito, dívida acaba. Agora, se o endividado não morre para nascer uma pessoa próspera, a dívida vai ficar para sempre. Para sempre. Então, assim, por quê? Eu falo que essa energia de dívida passa de geração em geração. Então, assim, você vai deixar qual herança para os seus filhos, para os seus sobrinhos, se você não tem filhos, para as crianças que você vê que estão surgindo aí? Vai ser uma herança de dívida ou de prosperidade? Por que na época onde mais se tem facilidade, as pessoas não têm dinheiro? E aí, entendendo isso, você pode começar, né? Lembra que eu falei que eu ia dar um passo de bônus? Um passo de bônus começa fazendo um destralhe na sua casa. Literalmente, vai em cada cômodo da sua casa, pega essa régua aqui e se pergunta, por que eu tenho essa régua? Essa régua aqui, ela não é útil para mim, tá? Ela não é útil para mim. Ela fica aqui, mas eu sei por que eu tenho ela. Eu tenho por quê? Porque eu ganhei ela quando eu dei uma palestra na Leve Amor e Presentes, nunca vou esquecer. E eu tenho ela porque é de um gatinho, e eu gosto de gatinho. Então, eu não tenho ela pela utilidade dela. Eu tenho ela por um apego emocional, uma lembrança boa de um dia que eu dei uma palestra. E aí eu deixo aqui. Mas cada coisa da sua casa, você tem que explicar por que você tem. Cara, a galerinha dos meus alunos me mandaram a foto da casa deles. Meu Deus, né? E assim, eu tomo muito cuidado, eu não compartilho todas as fotos, eu compartilho só que eles me permitem. Quanta sujeira mesmo, sujeira, gente, papel amassado, gaveta cheia de pó, né, armário bagunçado, com comida esparramada, e eu falo para eles, tira a foto para você guardar, para você lembrar. E aí eles mandam o depois, teve uma menina que me mandou hoje o depois, que eu fiquei assim, seu armário foi mais bonito que o meu, nem que é o meu. Então, assim, de tão bonito que ficou. E aí, como uma pessoa que olha, encara a bagunça externa dela, não vai encarar a bagunça interna. Todas as suas falhas na hora de gastar, na hora de comprar. Então, eu quero que vocês entendam que esse momento de destralhar a casa, que eu falei bastante nos stories, que tem post aqui no meu feed, no Instagram, você que está me assistindo no YouTube, agora eu deixei o link no Instagram, bem em cima do meu canal, assim tem, coloquei ontem, para você ver, tem post lá, jogar tudo em cima da cama e começar a entender a sua relação com as suas coisas, com cada eletrodoméstico que você não usa ou não usa, e cara, não usa, vende e doa. O que dá para vender, vende. Você precisa de dinheiro, você está com problema financeiro, vende. O que não dá, doa. E logo em seguida, depois que você fizer esse destralhe, você vai estar pronto, preparado para ir fazer um orçamento mensal. Já na semana que vem, essa semana eu acredito que, se eu não me engano, na quinta eu vou falar de orçamento. É isso mesmo, na quinta-feira, dia 1º, eu vou falar de orçamento aqui com vocês. Que eu já começo a preparar os meus alunos para fazer o orçamento e eu vou falar um pouco aqui também nas lives. Mas é você entender assim, faz um orçamento, mas antes do orçamento, você vai precisar fazer todos esses passos que eu falei para vocês. Então, assim, como eu falei, eu não ia vir aqui trazer uma fórmula mágica, mas de verdade, eu senti muito no meu coração de vir falar para vocês de causa, de vir falar para vocês encararem a real causa do problema. Então, assim, às vezes você quer colocar a responsabilidade nos juros, nos bancos, nos erros que você cometeu, no fato de você ter emprestado um nome para alguém, mas não vai por esse caminho. A xícara é sua, pega ela. E lembra como eu falei da referência lá no programa da Linha Direta, que eu trouxe aqui só por forma de explicar, de uma forma mais palpável, a vítima sempre morre no final. Você precisa decidir se você vai continuar ocupando esse espaço, deixando os bancos, o governo, a política, a pessoa que pegou o seu nome emprestado, ou até mesmo a sua eu do passado, que cometeu tantos erros, e eu ficar contando essa história, porque eu fui errada e eu fiz e eu aconteci, ou se você vai falar assim, não importa o que aconteceu no passado, eu deixo todas as experiências que eu vivi no passado e eu no presente tomo posse de todos os recursos que eu tenho, que estão em mim, para fazer diferente a partir de agora. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Então, estou compartilhando com vocês
uma estratégia que eu compartilho com os meus alunos nesse momento da jornada, uma estratégia que eu compartilho com eles com o objetivo de fortalecer o espírito deles. Literalmente, quando eu falo espírito, é a parte que não está aqui na matéria, que é o que faz você ter coragem de dizer o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito, para que você possa ir para a ação e fazer diferente a partir de agora. De verdade, espero que essa aula, um pouco diferente de tudo que vocês estão acostumados a ver aqui, de juro, de parcela, de empréstimo, de coisa técnica bancária, toque teu coração e principalmente a tua ação, né? A sua ação de fazer diferente a partir de agora. Se você gostou dessa aula, dá um clique aqui no gostei no YouTube, você que está no Instagram, dá um curtir, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e comenta. Me ajudou a pensar diferente, me ajudou a fazer diferente, porque você compartilhando esse conteúdo, curtindo esse conteúdo, é uma maneira do Instagram entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas, e eu queria dizer que você faz parte dessa missão junto comigo, porque quando você compartilha esse conteúdo com alguém, seja clicando aqui no aviãozinho e mandando para uma pessoa que você conhece, eu até esqueço de pedir essas coisas, às vezes no começo eu esqueço mesmo, você está ajudando outra pessoa também a fazer com que esse conteúdo chegue e ajude mais pessoas que perdem o sono. Muito obrigada e beijo.